Boa noite, santa paz de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estamos aqui mais uma vez esta noite para nós meditarmos nas Escrituras Sagradas. Amém? Na santa palavra de Deus. Glória a Deus, na santa palavra de Deus, ao qual o Senhor tem preparado para nós aqui. Amém? Esta noite, aqui estamos aqui nesta noite para bendizer e exaltar o nome santo do Senhor. Nós falamos aqui já, alcançando almas para Cristo Jesus, expandindo o reino de Deus, demonstrando o grande e poder amor de Deus a toda a humanidade, a todo você, meu caro ouvinte. Amém? Nós estamos aqui, eu gostaria que todos agora estivessem com a sua palavra de Deus aberta. Vamos estar meditando nesta noite aqui em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 16 até o versículo 4. Amém? Agora já são quase 20 horas e vamos aqui ver o que Deus tem para nós nessa noite, aos nossos corações. Vamos ler com a ajuda de Deus e a força do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aqui fala: os fariseus e os saduceus pedem um sinal do céu. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, Jesus, porém ele respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado senão a de Jonas. E deixando, retirou-se. Agora vamos voltar um pouquinho mais aqui no capítulo 12. Também é a mesma coisa, só que um pouquinho atrás fala sobre o sinal de Jonas. Então ele fala, é a mesma coisa que nós lemos aqui, mas aqui ele completa um pouquinho mais. Mateus capítulo 12, versículo 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então nós vemos aqui no versículo 16 que os fariseus pedem um sinal dos céus. E aqui nós voltamos aqui, também fala do sinal de Jonas, são a mesma leitura. E aqui ele completa um pouco mais, Fala sobre, glórias a Deus, sobre Jonas, desse profeta Jonas desse profeta Jonas. Fala também da rainha do sul, e o que tem a ver a rainha do sul com Salomão e depois Jesus? Eis aqui quem é maior que Jesus. Então nesta noite, é isso que o Senhor está nos trazendo para nós falarmos um pouco e conhecermos mais um pouco daquilo que tem Deus para oferecer para mim, amados, para você, a qual está acompanhando nesse canal. Tudo se fez novo.
Então nós temos que entender aqui essa incredulidade dos fariseus, né? E nesta passagem o Senhor Jesus fala um versículo muito importante, um versículo profético, quando Jesus está falando assim de Jonas, está falando, que nós lemos aqui no versículo 12, né? Que ele está falando que assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Depois ele fala dos ninivitas, que se arrependeram com a pregação de Jonas. Depois ele fala da rainha do sul. Então aqui nós podemos ver que Jesus faz uma profecia. E esses fariseus, os saduceus, ele pede o sinal. E observe que o pedir um sinal é a prova o quê? Da incredulidade desses fariseus, desses homens religiosos, doutores, diziam doutores da lei, legalista, e não de fé. Então você vê que já é uma incredulidade, não de fé, porque eles não tinham fé. E quando meditamos nas escrituras, notamos que os judeus, os saduceus, os escribas e principalmente os fariseus, né, e outros mais, né, eles não pediram só uma vez sinal no céu, eles pediram várias vezes glória a Deus. Podemos ver o sinal de incredulidade desses homens religiosos, né? E quem eram esses doutores da lei? Vamos falar um pouco. Esses doutores da lei diziam homens religiosos, pois as escrituras nos dá exemplo dos fariseus, dos saduceus, dos zelotes, dos herodianos e outros mais, dentre eles, os quais eram aqueles que se diziam doutores da lei, importante, sendo ele grupos separados, pois os fariseus eram separatistas, membro de um dos principais grupos religiosos dos judeus. Então os fariseus seguiam rigorosamente a lei de Moisés, o Torá, e as tradições e os costumes dos seus antepassados, né? Não eram dos seus antepassados, não eram unidos entre eles, né? E disputavam com outros grupos também, outras seitas, né? Dentre ele e outros grupos, ele disputava, glórias a Deus. E não eram os costumes dos seus antepassados. Eles seguiam tradições e os costumes dos seus antepassados. Não eram unidos entre eles e disputavam com outros grupos religiosos por causa de religião, costume e raças, né? E eles eram tão inimigos de Jesus que eles chegavam a se unir com os seus inimigos ali, porque o maior inimigo dos fariseus era Jesus, que estava pregando o evangelho com todo amor, né? Com todo o amor ali, ensinando o amor. E eles faziam questão de se unir ali com os fariseus, com os saduceus. Eles não se davam, eles brigavam ali por causa de religiões. Acreditava na ressurreição dos mortos, outros os fariseus acreditavam, os saduceus não acreditavam, e assim por diante. Havia uma disputa entre eles, mas eles faziam questão de se unir para combater Jesus. Olha só, para combater Jesus, né? E eles faziam distorções farisaicas da lei com suas próprias interpretações de hipocrisia. Eles eram perturbados pelo ensinamento de Jesus. Queriam impedir Jesus, queriam que o evangelho se propagasse. Eles queriam, não acreditavam nos milagres do Senhor Jesus. Eles queriam anular, deturpar, acrescentando mentiras com suas falsidades e hipocrisia. Nós vimos que Jesus ele repreende os fariseus, né? Então eram homens extremamente perversos e desprezíveis, né? Desprezíveis. Eles eram homens
Eles queriam matar Jesus, né? E observe o versículo 1. Os fariseus, ele pedem um sinal vindo dos céus. Nós lemos aqui. Queriam saber por que eles pediam. Porque eles queriam colocar Jesus à prova. Eles queriam, na verdade, eles queriam saber qual era a identidade de Jesus para colocar à prova. Simplesmente isso. Na verdade, os fariseus nunca estavam prontos para crerem, porque eram cegos espirituais. Nós vimos aqui, ele pede sinal, né? Era cego espirituais. Pois eles queriam que Jesus se sujeitasse o que? A vontade deles, ali naquela hora, fazendo prodígio extraordinário dos céus, né, no lugar e no momento por eles estabelecidos, né, mas jamais iam crer, jamais iriam crer no Filho de Deus, jamais iam aceitar o Messias, Jesus, ensinando, né, o evangelho, jamais eles iam aceitar. Então, a evidência da cegueira e a oposição desses líderes religiosos é a sua demanda por o quê? Exposição do poder sobrenatural, que autenticasse Jesus como o Messias, né? Mas eles já tinham testemunhado muito desses sinais e milagres. Então, não era por falta de sinal que esses incrédulos, esses fariseus, né, eles duvidavam, né, não creram. E observe que o problema dos fariseus, desses homens, doutores da lei, diziam, não era a falta de sinais, mas a sua própria infidelidade para com Deus, porque mais tarde eles rejeitam até o maior sinal de todos os tempos. Qual é? A ressurreição, o da ressurreição. Se nós olharmos, ele rejeita isso. Eles não aceitam. Se nós olharmos em Mateus 18, versículo 11 e 15, capítulo 18, vamos lá, 18, versículo 11 e 15, vamos ler aqui. Ele fala assim, Mateus 18, ele rejeita o sinal da ressurreição, porque ele mesmo fala, eu não sei onde está, não é 18, 15, mas ele fala da ressurreição. Eles não acreditam, mas eu vou estar pesquisando depois sobre isso aí. E por isso que puseram à prova Jesus, pedindo que ele mostrasse um sinal do céu. Ou seja, queriam fazer armadilha, né, provar Jesus, acusá-lo, né, queriam fazer de qualquer forma, queriam destruir Jesus. Glórias a Deus. E observe que talvez os escribas e os fariseus estivessem pensando em sinais como fogo, né, que desceu do céu, como Elias que orou, e em resposta à oração, Deus fez descer fogo do céu e consumir o holocausto. Lembra? Se nós lemos lá em Reis, 1 Reis 18, 38, fala desse grande milagre. Talvez os fariseus, talvez eles queriam que isso acontecesse, mas disso nada iria adiantar. Portanto, não adiantaria um sinal evidente da parte de Jesus, porque esses homens não querem crer, não aceitam numa demonstração clara de infidelidade, incredulidade, ceticismo e dureza do coração. Então, esses homens eram duros de coração. E se nós observarmos, então, o versículo 4, Jesus responde. Versículo 4, Jesus responde assim, que nós estamos lendo. Uma geração má, do versículo, capítulo 16, versículo 4. Uma geração
má e adúltera. Pede um sinal, nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-o, retirou-se. Olha, então Jesus ele já responde que essa geração é má, chamada de adúltera, porque havia o que? Um povo desobediente, porque havia um povo, o povo havia corrompido o pacto da aliança com Deus, ou seja, comparada nas escrituras a união conjugal, né? Fala muito a fidelidade conjugal, a união conjugal. Então ele fala disso, adúltera, porque era um povo infiel, a infidelidade conjugal, ou seja, esposo e a esposa. Ele traiu o esposo, não é? Por causa dessa infidelidade. Então, é uma geração adúltera mesmo, porque havia então se afastado dessa aliança, do pacto e da aliança com Deus. Então, Jesus ele já responde isso. Então, e note que em seguida que Jesus, deixando, retirou-se, porque os saduceus e fariseus se opuseram a ele. Né? Significa que Jesus rejeitou porque esses líderes religiosos eram reprováveis. Né? Jesus não aprovava a atitude deles. Né? E Jesus então compara aquele grupo religioso a uma geração má, uma geração incrédula e adúltera, infiel, que depois de tantos sinais que Jesus havia feito sobre a face da terra e evidência da existência de Deus, ainda pede mais sinais, mais prova, simplesmente para satisfazer sua arrogância e soberba. Então Jesus não está, ele não está não está no comando deles, não está sobre a autoridade deles, porque a autoridade maior é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio estabelecer seu reino sobre a face da terra. Então, ele não tinha que se sujeitar a esses homens, não. Então, portanto, os fariseus estavam cegos, mortos espirituais. O que eles precisavam era abrir os seus olhos espirituais e crer que o Filho de Deus estava lá, anunciando a chegada do seu reino vindouro, anunciando o arrependimento dos vossos pecados, e para que possa se arrepender e crer na palavra de Deus, e assim fazer parte desse reino. Era só esses homens, diziam homens, doutores da lei, esses corações duros, para fazer parte desse reino. Eles tinham só que quebrantar os vossos corações, apenas para fazer parte desse reino e se arrepender. E se arrepender e ouvir o que Jesus estava anunciando. E assim fazer parte desse reino. Mas não, eles fecharam a porta. O próprio Senhor Jesus fala: vocês são hipócritas. Vocês são como sepulcro caiados, bonito por fora, mas por dentro cheio de podridão. Vocês cheiram mal. Jesus ele falava, repreendia os fariseus. Vocês lavam os copos por fora, mas o exterior está sujo. Vocês são bonitos visualmente, os seus aspectos são bonitos por fora, mas vocês são falsos, cheios de hipocrisia, mentirosos. É como Jesus repreendendo esses homens, né? Apesar dos milagres e das palavras que Jesus, o Messias, o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, ele veio aqui estabelecer sobre a face da terra. Eles são, portanto, culpados, e o seu pecado de incredulidade permanece ainda não perdoados, porque estavam com os corações endurecidos para o reino de Deus. Então, eles estavam, podemos assim, morto espiritual, não tinha espiritualidade nenhuma, era um legalista, preso na legalidade da lei, né? E então, esta morte espiritual, ele é um princípio de uma relação cortada com Deus, amados.
Isso gera cegueira espiritual. E cegueira espiritual gera incredulidade, de não crer, de não acreditar. Amém? E por isso os fariseus eram religiosos, eles eram materialistas, eles acreditavam só naquilo que eles pudessem ver, pudessem tocar. Então eles não tinham fé. Porque o que ensina para nós a fé, o que é? Em Hebreus, nos livros de heróis, lá em Hebreus capítulo 11, ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, que não podemos ver, mas se esperam, a certeza daquilo que se espera. E outra palavra, é o firme fundamento das coisas que queremos que aconteça, tendo certeza que essas coisas que queremos que aconteça, que está nos aguardando, nós temos certeza, nós temos plena convicção, mesmo não tocando, não vendo com os nossos olhos, até mesmo nem tocando, mas nós cremos. Mas nós temos a plena convicção que Deus já fez o que queremos, aquilo que queremos alcançar, aquilo que você quer, tanto almeja alcançar. Então isto é fé. Como nós podemos dizer que é fé em algo que nós podemos ver, tocar? Então não é fé, porque a fé é aquilo que você não pode tocar, aquilo que você não pode ver, mas você crê. Ou seja, aquilo que você possa que não vê pela carne, mas você vê com os olhos espirituais, porque você crê, ainda que seja invisível diante dos teus olhos físicos, mas diante dos seus olhos espirituais, ele já está lá, já está preparado, já aconteceu. Então, você já tem plena convicção, você tem certeza que você já alcançou aquilo que você tanto almeja. Assim é a fé, que já está lá. Não que não existe. Deus, ele traz a existência não daquilo que não existe, ele traz a existência daquilo que já está lá com o Senhor, já está no reino espiritual, no reino invisível, e agora já existe, agora ele materializa para o reino visível, agora ele traz para o reino visível, por causa da sua fé. Então isto é fé, não é? Trazer a existência daquilo que está lá, tornar aquilo aquilo que é invisível, invisível, aquilo que é irreal no real. Isto é fé. Então, como que eles podiam ter nesta fé? Eles eram homens materialistas, acreditavam somente naquilo que podiam enxergar, tocar. Então eles eram materialistas. Por isso que os fariseus eram religiosos, eram materialistas, ao extremo de se distanciando cada vez mais de uma vida de fé e confiança em Deus. Não é o seu caso, amados, porque nós, ainda que a nossa fé seja de um tamanho de um grão de mostarda, mas ela pode mover montanhas, né? Nós cremos, nós cremos e temos a certeza. Então, porque nós confiamos em Deus, né? Nós confiamos. E assim são o que nós podemos comparar as gerações dos dias de hoje. Né? Tem assumido o seu papel, ou tem assumido a mesma posição de incredulidade, de não crer, né? Igual os fariseus. Pois as pessoas, eles têm se tornado o quê? Materialista, ao extremo se distanciando cada vez mais de uma vida de fé e confiança em Deus. Hoje em dia, só aceita aquilo que é lógico, é racional, ou se pode comprovar cientificamente. Não é assim? Hoje em dia, sim. Mas, no entanto, lá para eles, não faltava provas da existência, da existência e da grandeza de Deus. Não faltava prova. Jesus estava lá pregando em toda a Galileia, em todo o Jordão, em Cafarnaum, pregando
e curando as pessoas e falando ensinando o seu evangelho que impactava os corações das pessoas, as suas palavras eram maravilhosas. E ali ele saía, ali ele curava as pessoas. Ali os sinais dele, havia grandes evidências de sinais ali no meio do povo, e multidões o seguia. Então, não faltam provas, né? E o seu poder é notório. Se nós começarmos a observar a sua criação, a sua natureza, o seu poder é notório através de tudo que foi criado. Salmo 19 ele fala, se nós lemos Romanos capítulo 1, versículo fala, Deus criou o universo perfeito, em harmonia, em equilíbrio, né? E tudo em cadeia, tudo em ordem, em cadeia, regido por lei. Que lei? A lei do poder de Deus, amados. Então, pois, há a harmonia e o equilíbrio de todas as coisas ao nosso redor. São suficientes para convencer o mundo, eu e você, o mundo inteiro, de que o Senhor é real, ele é existente. Não podemos negar a existência de Deus. Deus, ele não está interessado em fornecer mais prova de sua existência, assim como os fariseus, aqueles doutores da lei, queriam. Queriam prova? Não. Ele já estava lá. Amém? Pois tudo que precisava ser feito para isso já foi feito. E a maior prova da realidade de Deus foi o que? A manifestação do seu Filho. Olha, glória a Deus. O Senhor Jesus ao mundo. Então, Deus, na pessoa do seu Filho, se fez homem e habitou entre nós, de modo que não há necessidade e não existe sinal maior que este. Olha que maravilhoso. Estamos compreendendo? Glória a Deus. Então, portanto, os fariseus eram cegos do poder sobrenatural das coisas concernentes ao Senhor, as coisas espirituais, porque cujos corações eram má deles, eram endurecidos, não importava, não se importava, perderam totalmente a sensibilidade, como vimos em Romanos, capítulo, se eu não me engano, capítulo 1, a partir do versículo 9. Né? Perderam totalmente a sensibilidade, não se portando mais com o que está certo e errado, coração entenebrecido, entendimento entenebrecido, amém? Porque não aceitaram, então, cujos corações estavam distantes de Deus, ou seja, os fariseus não aceitaram o ensino de Jesus. Eles blasfemavam e não era meramente uma expressão dos lábios, mas era uma expressão no caráter. Isto é, as palavras dos fariseus são más, são frutos da malícia do seu coração. Glórias a Deus. Então, como diz Jesus aí em Mateus 12, 34, raça de víboras, né? Então, queriam uma prova material do que Cristo dizia, mas desprezavam a prova cabal, né, que havia nos milagres realizados por Jesus. Estava diante deles, dos olhos dele, mas eles negavam. Né? Observamos que quando os fariseus pedem um sinal, que nós vemos aqui, Jesus ele responde aqui, glórias a Deus, ele responde, uma geração má e adúltera. Olha aqui. Jesus responde que os fariseus sabiam, se nós olharmos aqui também, ele fala que é uma geração má, mas eles falam aqui, quando eles pedem os sinais, né? Nem um sinal lhe será dado, a não ser do profeta Jonas, né? Se nós olharmos aqui também, no versículo 16, ele fala que aproximando-me os fariseus e os saduceus, tentando pediram que lhe mostrasse um sinal vindo dos céus. Versículo 2, ele, porém, lhe respondeu, chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã
hoje haverá tempestade, porque o céu está de um avermelhado sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Olha só o que Jesus fala. Então, os fariseus eram tão hipócritas, eram tão, que aqui o Jesus ele responde: olha, vocês fariseus sabem muito bem como interpretar os sinais do tempo, né? Os sinais climáticos. Eles sabiam quando o tempo atmosférico lá, o clima, estava bom ou ruim, mas eram cegos e ignorantes no tocante aos sinais dos tempos, ou seja, do cumprimento acerca do reino na pessoa de Jesus Cristo. Olha, sabiam interpretar o tempo, né? Mas recusavam conhecer pelos sinais mais evidente quais eram os milagres por Jesus, que já havia chegado o tempo do Messias e do seu reino. Eles sabiam discernir os tempos climáticos, mas eles não sabiam discernir a chegada do tempo do Messias, chegada do reino de Deus, que o reino de Deus estava ali, né? Que o seu reino já estava dentro, era só abrir, estava dentro do vosso coração, que era só abrir o vosso coração e já as portas estariam abertas para você participar do reino de Deus, desse reino maravilhoso, não é? Estavam ali dentro do vosso coração, mas eles não podiam compreender e eles não podiam entender porque eles estavam cegos. Glórias a Deus. Então, depois que Jesus responde aos fariseus que é uma geração má e adúltera e que nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Em seguida, Jesus começa então, observe, amados, o profetizar. Ele envia mensagens proféticas, né? Mateus, lá ele fala lá em Mateus, capítulo 12, vamos voltar um pouquinho mais, ele fala assim, ele já começa a falar assim, porém respondeu, versículo 39, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jona 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Olha que maravilhoso. Então Jesus responde, glórias a Deus. Então, eles tinham que entender que o tempo do Messias, o tempo do reino, o reino de Deus estava ali, estava pronto para quem quer que esteja, para quem quer que seja, era abrir somente o coração e fazer parte desse reino. Então, Jesus ele responde, ô geração má, adúltera, nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Por que Jesus falou isso aí? Em seguida, Jesus começa a profetizar. Então, portanto, nós precisamos entender aqui o que Jesus está querendo passar. O que está por detrás do sinal de Jonas e o que tem a ver a rainha do sul e Salomão com Jesus. Ele fala, depois ele fala aqui também. Os ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior que Jonas. Depois ele fala da rainha do sul. Amados, se nós lermos o livro de Jonas, nós entendemos, sabemos que Jonas, a sua vocação está lá. Jonas foi um profeta que recebeu uma mensagem de Deus para ir à cidade de Nínive, a capital da Síria, e avisar que Deus iria destruir a cidade de Nínive se o povo não se convertesse, pois a maldade da cidade tinha subido até o Senhor, pois Jonas não, e se você observar, Jonas não realizou nenhum milagre ali. Ele apenas o quê? Ele apenas pregou a mensagem do Senhor. Pregou, mas toda a população, inclusive o rei, se vestiu de saco dos pés à cabeça e até os animais sem comerem nada.
sentou-se sobre as cinzas em um ato de humilhação e aceitou o arrependimento. E se converteram, e o Senhor desistiu de destruir a cidade. Olha que maravilhoso, quando Jonas, então, ele foi ali, nós sabemos que ele foi engolido pelo grande peixe, e ali ele foi, Deus fez com que o grande peixe vomitasse Jonas até a beira da praia, lá na cidade de Nínive, para ele poder pregar a palavra de Deus. E todos ali se converteram, desde o rei, né, num ato de humilhação, cobriram de cinza, né, e se converteram. Porque assim como Jonas esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem também estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Quer maior sinal que este? O sinal de Jonas, amados, é um símbolo da sepultura e ressurreição de Jesus. Jonas, eu acredito, quando ele estava no ventre daquele grande peixe, ali Jonas estava ali, ele dizia que era um inferno, se nós lermos a Jonas. Ele se sentiu dentro de um inferno, ele se sentiu como que ele estivesse morto na escuridão, no inferno. E ali ele achou que ia acabar a vida dele agora. E depois Deus fez com que o grande peixe vomitasse Jonas até Nínive, na praia, e assim como se ele tivesse ressurgido, tivesse ressuscitado da morte outra vez. Amém? Como se ele tivesse ainda tivesse vivido novamente, podemos dizer assim. Então, se nós entendemos, assim é Jonas. Amém? Agora, qual é o maior sinal de Jesus? Morto, pregado na cruz ao Calvário, e ressuscitado, desceu no seio da terra e ressuscitou ao 3º dia, amados. Olha só, qual é o maior sinal deste? Amém? Por isso que não lhe será dado nenhum sinal. Amém? Então, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, lá ele fala, assim também será o Filho do Homem para esta geração. Olha o que Jesus fala. Nenhum sinal será dado. Então aquela geração adúltera, má, também deveria acreditar em Jesus, que foi o maior que Jonas. Amém? Olha aqui. Eis aqui quem é maior do que Jonas. Amém? Então, os ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Olha que maravilhoso. Amém? Assim deviam também acreditar no nosso Senhor Jesus. Assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para essa geração. Se Nínive foi capaz de acreditar em Jonas, então aquela geração também deveria acreditar em Jesus, que foi maior que Jonas, né? Os ninivitas representam os gentios que receberam a fé por causa da palavra dos profetas de Deus. Os ninivitas receberam a palavra do profeta Jonas, amém? E se converteram. Assim todos aqueles também que receberam a palavra outrora do profeta de Deus e dos reis, que eram pessoas menores que Jesus Cristo, o ungido de Deus, e se converteram. Agora, maior, eis aqui quem é maior, eis aqui está quem é maior. Então, Jesus disse, vocês também devem acreditar em mim, amém? E também da mesma forma, Jesus cita a rainha do sul, que veio de uma terra distante. Então, vocês souberam a história de Jonas, e nós sabemos da rainha do sul, essa rainha que veio do sul, lá da Arábia, né, soube um dia que existia um reinado governado por Salomão.
que se destacava no mundo pela sua riqueza, sabedoria e justiça. Não era assim o reinado de Salomão? Sendo a rainha sendo a rainha matriarca de um dos reis mais ricos daquela época, e como ela ouviu falar então da sabedoria de Salomão, mas também não só pela sabedoria de Salomão, mas pelo fato de ter ouvido falar sobre o Deus desse rei, né? Foi comprovar com seus próprios olhos se era verdade. Olha só. Então preparou perguntas difíceis. A rainha perguntou, ela preparou perguntas difíceis, né? Enigmáticas. Ele propôs um enigma com a intenção de testar a sabedoria de Salomão e acabou ficando maravilhada com o conhecimento do rei. Entendeu? Então, porque era costume daquele povo do Oriente fazer perguntas, fazer charadas. Então ela fez perguntas difíceis, não é? Ela fez perguntas muito difíceis para que pudesse provar, testar o conhecimento do rei Salomão. E o rei, muito sábio, não deixou nenhuma pergunta sem resposta, né? Porque Deus era com Salomão. Então, acredito que, por sua vez, ali Salomão pregou da fé do Deus que ele serviu, do Deus de Israel, Criador dos céus e da terra, né? Sobre o judaísmo. E pode ser que a rainha Sabá, ela não está escrito aqui, né, nas Escrituras Sagradas, entre detalhes, mas segundo os historiadores, pode ser que ela aceitou o monoteísmo, pode ser que ela tenha aceitado o Deus de Israel, né? A rainha ficou, sabemos que a rainha ficou admirada, bastante maravilhada pelo conhecimento do rei Salomão. Isso nós sabemos, pelo conhecimento e a sabedoria. Então ela presenteou Salomão com muitos tesouros. Se observarmos lá 1 Reis, capítulo 10, versículo 9, fala. E uma coisa interessante, que a rainha louva o Deus de Israel, né? Se nós olharmos lá, quando ela foi lá ter o rei, para saber ali qual era provar a sabedoria de Salomão, nós vimos aqui que 1 Reis, capítulo 10, ela fica maravilhada. Vamos lá, capítulo 10, para nós entendermos. A rainha de Sabá, ela visita Salomão, e tendo a rainha de Sabá, capítulo 10, né? E tendo a rainha de Sabá ouvido a fama do Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis, enigmáticas, né? Que somente são difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiaria, e muitíssimo ouro e pedras preciosas, e compareceu perante Salomão. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Olha lá. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara. Olha lá. A comida que servia na sua mesa, ela observou isso, o lugar dos seus oficiais, né, o serviço dos criados, os trajes, até a roupa dos criados e seus copeiros, ela observou. Os cômodos da casa, do palácio, os manjares na mesa do rei, tudo isso ela apreciou, ela observou, sem contar com o holocausto que Salomão oferecia ao Senhor. Holocausto, sacrifício que Salomão oferecia ao Senhor diariamente. Ela ficou fora de si. Ficou fora de si e disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade, sobrepujas
em sabedoria e prosperidade a fama que eu ouvi. Olha, então ela foi lá e ela mesma ela viu com seus próprios olhos, ela ouviu falar, né? Então ela passou a crer depois que ela viu, passou a ver, a conhecer Salomão, a conhecer a casa de Salomão, o palácio, não é? A comida, a maneira dos oficiais atender, fazer a mesa, os seus criados, os trajes, né? O holocausto que ela oferecia, tudo isso ela observou. Aí ela disse, foi verdade a palavra que eu a respeito ouvi na minha terra, né? A respeito da tua sabedoria. E contudo agora não cria naquelas palavras, até que eu vim ver, eu vi com os meus olhos, com os meus próprios olhos. Então ela viu com os próprios olhos. Por isso que Jesus então, ele traz e compara aqui esses fariseus aqui, ele compara a Raio do Sul. Ele fala que nenhum sinal lhe será dado de Jonas e ela, porque ela veio de uma terra dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem está maior que Salomão. Ela ouviu falar e ela creu em Salomão. Ela acreditou porque ela olhou. E os fariseus, mesmo olhando os sinais naquela época de Jesus, o Senhor Jesus anunciando a graça, o evangelho, mesmo o Senhor Jesus fazendo aqueles sinais maravilhosos, aqueles homens, doutores da lei, religiosos, corações endurecidos, eles, mesmo olhando, eles não creram no Filho de Deus. De ver clara diante dos olhos deles os milagres, e eles não creram. E eles não eram perdoados, porque eles estavam eles não eram perdoados por causa dos seus pecados. Não havia arrependimento no coração deles. E os seus pecados continuavam não perdoados, porque eles não criam. Agora a rainha, ela creu. Até entanto, amados, se nós lemos aqui em 1 Reis, capítulo 10, ela vai mais adiante e nós podemos observar algo maravilhoso, né? Felizes, aí ela fala, olha, eis que não me contaram a metade, olha, agora, sobrepuja em sabedoria, agora eu vi que é muito mais do que contaram para mim, é muito mais do que eu posso ver, daquilo que eu só ouvi falar, mas é muito mais daquilo que falaram para mim. Agora eu posso ver com os meus olhos e conferir que é muito mais do que aquilo que falaram, do que eu imaginava. Né? Sobrepuja, era abundância em sabedoria e prosperidade a fama que eu vi. Aí ela fala assim, versículo 8, felizes os teus homens, felizes esses teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Olha, bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executar juízo e justiça. E presenteou o rei. Olha o que ela falou, ela, rainha Sabá, então, ouvindo, vendo daquela terra distante, ela foi conferir com seus próprios olhos, e pois a rainha de Sabá reconheceu então o Deus de Salomão e a fidelidade da aliança do Senhor para com Israel, pois acreditou, deu crédito a Salomão, amados, porque ela viu, observou e creu, irmão. E aqueles homens daquela época que Jesus estava pregando o evangelho em todo o Jordão, em toda Cafarnaum, Galileia, percorria o Jordão, tudo isso, muito daqueles homens céticos, corações endurecidos, ouviram os milagres de Jesus, mas não acreditavam, irmão. Amém? E ela acreditou, deu crédito a Salomão. E Jesus afirmou que para aquela geração que queria um sinal, para poder acreditar nele, seria dado o sinal de Jonas, e nenhum outro sinal mais. Então, se o povo de Nínive foi capaz de acreditar no profeta, como nós falamos, também essa geração deveria acreditar em Jesus, que foi maior que Jonas, que foi maior que Salomão,
que foi maior que a rainha Sabá, do mesmo jeito da rainha do sul. Ela veio de longe, então, de uma terra distante, até mesmo era pagã, para comprovar a sabedoria e a riqueza de Salomão, e pela qual também muitos amados vieram de longe no tempo de Jesus, para confirmar a sabedoria de Jesus. Jesus, então, ele atraiu muitos amados também, porque multidões o seguiam, para ver a sabedoria de Jesus. Então, e a rainha de Sabá acreditou em Salomão. Então, aquela geração precisava acreditar em Jesus, que é maior, que continua sendo maior que Salomão. Amém? Então ela acreditou. Então, amados, está aqui um exemplo maravilhoso desta passagem para nós, amados ouvintes, que têm acompanhado esta leitura. Glórias a Deus em Mateus, o sinal de Jonas, que não será dado a não ser o sinal de Jonas, porque não adianta eu fazer mais milagres sobre a face da terra, porque vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. Então, um dos maiores milagres é a morte e a ressurreição de Jesus, que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso intercedendo por nós. Somente ele que andou 40 dias e 40 noites sobre a face da terra, depois que ele ressuscitou e ascendeu ao trono do Pai. Todos viram Jesus andando. Ele falou, toque para os discípulos, toque aqui, sou eu. Até Tomé duvidou. Ele precisou tocar nas mãos, nos furos da mão de Jesus. Ele viu as mãos de Jesus furada, né, pelo furo dos pregos. E ele, até então, ele não acreditava, mas depois ele acreditou e se arrependeu, se olhou diante do Senhor Jesus. Até Tomé, como diz, eu só acredito vendo, e Tomé viu. E ali agora, esses homens de Deus, muitas vezes, não só esses homens daquela época, os fariseus, mas um tempo que nós estamos vivendo hoje, amados. Muitos sinais estão sendo realizados no nosso meio. Muitas curas estão sendo realizadas por meio do nosso Senhor Jesus, por meio do seu bom Espírito Santo, irmão. E muitas vezes nós não acreditamos. Muitas palavras proféticas, muitas palavras são dadas para nós agora como essa, e muitas vezes não damos crédito, irmão. Amados, o que é crer? É fé, é crer, é acreditar, é ter certeza, ter convicção daquilo que Deus tem para você, que Deus tem para mim, amados. Então nós não podemos fazer igual esses homens assim, incrédulos. Não deixe a incredulidade tomar conta do seu coração, porque a incredulidade ela vai endurecer o vosso coração e vai fazer com que você se afaste de Deus cada dia que passa, cada vez mais. Amém? E você não vai conseguir viver pela fé, irmão. Não vai conseguir viver pela fé. Nós temos que viver pela fé, Jesus falou. Muitos daqueles discípulos, eles andaram com Jesus, caminharam com Jesus, não é? Comeram com Jesus ali, pregaram o evangelho, ouvindo Jesus com eles, porque eles creram, porque Jesus estava ali. Até mesmo assim, quando Jesus ele foi morto, ressuscitado ao terceiro dia, ao terceiro dia, ele voltou e muitos não creram, até mesmo Tomé. Precisou tocar em Jesus para ver. E nós, amado, o Jesus ele fala que nós somos a nação privilegiada. Né? Nós somos aqueles que não andamos com Jesus, não andamos com ele, mas nós cremos que ele existe, nós cremos na existência dele, cremos ainda que não andamos como os discípulos andaram com Jesus, mas nós cremos. Bem-aventurados somos nós, que Jesus fala, bem-aventurados somos nós que cremos por meio da nossa fé, não andamos com Jesus, mas nós cremos por meio da fé que ele está aqui agora falando conosco, que a graça e a bondade e a virtude
do seu Espírito Santo está sobre nós, está sobre a nossa vida. Amém? E nós temos certeza que nenhuma dúvida há em nosso coração com a respeito dos milagres de Jesus, não como aquela geração má, adúltera. E elas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, e a condenarão, porque se arrependeram. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, assim como a rainha Sabá, ela creu, eles creram. Então eu quero dizer, amado, nesta noite, que está próximo, né, o reino vindouro do nosso Senhor Jesus, a qual nós vamos reinar com Ele, juntamente com Ele e os santos. Então nós temos que estar nos preparado para essa grande vinda do Senhor Jesus, irmão. Porque nós não podemos ter dúvida naquele grande dia. Não podemos ter margem de dúvida. Então nós temos que crer e entregar a nossa vida para o Senhor Jesus. Amém? Então está aqui essa grande explicação. Não fique aí esperando sinais, não. Eu vou servir ao Senhor Jesus, vou seguir o Senhor Jesus, se o Senhor Jesus me der um sinal. Às vezes nós temos muitas vezes isso de dentro do nosso coração, de nós queremos ter uma prova, queremos um sinal. Vamos assim, nós podemos assim, fazer assim, olha, se Deus der um sinal, eu vou seguir o Senhor Jesus, irmão. Não que Deus não que você não possa pedir talvez isso para o Senhor. Não que o Senhor não possa realizar um sinal na sua vida. Pode. O Senhor, pela sua alma, pela sua alma, ele faz. Ele não tem o que ele não faça pelo seu filho. Amém? Mas ele já temos um grande sinal. Ele já deu um grande sinal. É a morte e a ressurreição ao terceiro dia do Senhor Jesus. Agora ele deixou o seu Espírito Santo Consolador para nos convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o grande sinal que ele já deixou. Se nós começarmos a ler o livro de João, você vai ver os grandes sinal que ele já nos deixou aqui. Do quê? Do Consolador. Quando ele vier lá, a missão do Consolador, capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, amados. Do pecado, porque não creram em mim. Ele convencerá o homem do pecado. Qual o pecado que está no coração do homem? É o pecado de incredulidade, como dos fariseus. De não crer na bênção do Senhor. De não crer no milagre. De olhar para a cruz e não crer na consumação, que Jesus já é o autor e salvador da nossa alma, que ele já consumou lá na cruz e perdoou os nossos pecados, né? De não crer muitas vezes na obra expiatória de Jesus Cristo, a morte e ressurreição dele na cruz do Calvário. É isso, né? Muitas vezes nós não cremos na obra da cruz, irmão. Amém? Ele morreu e vive agora eternamente. De não crer em Jesus. Esse é o pecado. E da justiça, porque agora ele já fez justiça na cruz do Calvário. Ele morreu por nós. Ele derramou o seu sangue. Ele é o justo e justificador de todo aquele que nele crê. A justiça, que agora o diabo ele não tem direito mais de nos cegar, como cegavam os fariseus. O diabo não tem mais direito de nos escravizar, não é? Porque Jesus ele já fez a sua justiça na cruz do Calvário. Ele já nos tirou da garra do diabo que nos escravizava, não é? E agora nós somos libertos mediante a sua cruz, mediante o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Ele já deu, nenhuma condenação há para nós. O diabo não pode mais nos condenar, porque ele já nos livrou da condenação da morte. Olha que maravilhoso.
do pecado, porque agora nós cremos em Jesus, da justiça, porque ele fez justiça, derramando seu sangue, não tem mais direito de nos escravizar, e do juízo, agora o juízo está sobre o diabo, já está condenado. O juízo daqueles que vão ser condenados no lago juntamente com o diabo e os seus adeptos, vão ser condenados eternamente. O juízo está sobre eles, como nós lemos aqui. Se levantarão, os ninivitas se levantarão, né? E condenarão esta geração, que? Essa geração má, essa geração incrédula aqui, ó. Se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão. Condenarão. Por quê? Porque nós cremos. Nós cremos na obra da cruz do Calvário. Nós somos convencidos da mentira, do pecado que estava sobre nós, da incredulidade, de não crer, nós passamos a crer. E do juízo, o diabo já está condenado. Glórias a Deus. Não tem direito mais a reter você. Amém? Então, o que é maior prova do que essa, amados? Não fique aí, tá em dúvida. Talvez se você possa pedir um sinal. Deus é poderoso para mostrar mais do que um sinal para você. Mas o maior sinal está na sua frente. As Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Amém? Então hoje ele envia o seu Consolador para convencer o homem do pecado, da justiça e juízo. Esse que habita dentro do nosso coração. Basta você, amado, nós estamos terminando, basta você abrir o vosso coração para fazer parte desse reino. Amém? Glórias a Deus. Então, aqui nós encerramos aqui nesse momento e agradecemos, amados, por esta obra maravilhosa, por ter aprendido grandes bênçãos e sobre esse grande sinal que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Nós cremos hoje, bem-aventurados somos nós, essa geração, porque não precisamos pedir sinais, né? Não precisamos pedir sinais para crer, né? Nós cremos sem sinais. Nós cremos sem andarmos com Jesus como os discípulos andavam, em carne e sangue. Nós não precisamos. Nós cremos dessa mesma forma, porque nós vivemos pela fé. Nós cremos pela fé. E só vai herdar o reino dos céus, só vai entrar pela fé, amados. Pela fé. Então você tem que entender que maior sinal é o Senhor Jesus se fez manifesto no homem, se manifestou no homem. Desde aquele grande dia ele se fez conhecer no homem, né? Não só pelas suas criações, pelas suas maravilhas, como nós podemos ver, não podemos negar a existência de Deus. Ele criou os rios, lagos e mares, criou os pássaros na beleza colorida, o universo, como nós falamos, tudo em harmonia, em perfeita harmonia, tudo em ordem e harmonia, tudo regido em cadeia pela lei de Deus. Ele criou perfeito, criou o homem perfeito. Então, a sua glória, a sua glória está manifesta sobre os nossos olhos, sobre esse universo. A sua criação já é uma prova da grande criação de Deus, da grande perfeição de Deus, amados. E nos criaste a sua imagem e semelhança. Amém? Essa é uma das grandes expressões. Não bastando tudo isso, irmão, nós sabemos que ele, tomando a forma do seu filho, e veio de forma humana sobre essa face da terra, se humilhou e se fez homem, e foi obediente até a morte de cruz.
Jesus, então, o verbo ao se encarnar-se, amados, ele despojou da sua honra divina, do seu poder e glória que ele gozava no céu, e veio, irmão, desceu lá na profundeza da terra, do seio da terra, e derramou o seu sangue para hoje que pudéssemos aqui estar vivendo pela fé, irmão. Então, esse é a maior evidência, esse é o maior sinal que Deus deu para mim e para você, amados. Não bastando isso, não bastando somente a sua criação que está repleta de glória sobre o universo, mas também a sua morte e ressurreição, e deixando para nós o Espírito Consolador, irmão. Amém? Então eu agradeço, amados, por esta mensagem, amados, né, por tudo que o Senhor tem preparado nesta noite, irmão. Assim eu agradeço, que Deus venha preparar outra oportunidade de nós estarmos aqui meditando nas Escrituras Sagradas. Amém? Deus abençoe. Deus seja louvado. Amém.